Oi, crianças, boa tarde. Hoje, então, é dia 18, quinta-feira, e hoje na nossa aula nós vamos falar um pouco, como está aqui escrito o tema para vocês, ó, sobre centena, dezena e unidade. Eu já vi que vocês entenderam muito bem como funciona a unidade, como funciona a dezena, mas eu percebi que vocês ainda não aprenderam a centena. Então, hoje a professora vai começar a falar mais da centena com vocês, tá bom? Hoje a professora vai explicar um pouquinho, outro dia mais um pouco, até a gente entender a centena. A casa da unidade, a casa da dezena e a casa da centena, tá? A gente precisa dessas 3 casinhas para a gente fazer nossas operações. Mais tarde nós vamos ver que existem mais casinhas ainda. Mas por enquanto, esse ano, para a gente fazer as operações de adição, de subtração, a gente precisa entender essas 3 casinhas das nossas operações, tá bom? Dos nossos números, tá? Nós sabemos que os números, eles são infinitos, mas nós vamos aprender alguns ao longo do ano, tá bom? Vamos começar aqui, então. A tia Daiane vai começar relembrando isso aqui com vocês, ó. Todo mundo já conhece o material dourado, né? Quem tem material dourado em casa, pode até pegar para acompanhar a aula com a professora, tá? Vamos relembrar, então, o que é isso aqui? Isso aqui são peças do material dourado. Vamos começar pelo cubinho? Um cubinho, ó, vou até mostrar o meu aqui para vocês, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó, o cubinho, ele vale uma unidade. Então, se eu pegar na minha mão 3 cubinhos, é que eu não vou conseguir mostrar para vocês, ó. Se eu pegar aqui na minha mão, conseguem ver 3, ó. 3 cubinhos, deixa eu mostrar aqui. Se eu pegar na minha mão 3 cubinhos, então eu tenho 3 unidades. Se eu ficar só com 2 cubinhos, então eu tenho 2 unidades, né? O nome que a gente dá para o cubinho do material dourado é unidade. Cada cubinho vale uma unidade. A gente também tem a barrinha. A barrinha vale uma dezena. Por quê? Porque quando eu tenho muitos cubinhos aqui, ó, eu posso ter na minha mão até 9 cubinhos. Quando eu chego no 10, eu posso ficar com 10 cubinhos na minha mão? Não posso. A gente tem que lembrar da regra, nunca 10. Não posso ter 10 cubinhos na minha mão. Quando eu chego no 10, o que eu faço? Troco pela barrinha. Então, eu coloco ali e pego a barrinha. Então, se eu tenho, ó, uma barrinha, a barrinha vale 10. Se eu tenho uma barrinha e pego aqui 2 cubinhos, que número eu formei? 10 mais 2. Então, eu tenho 12. Uma dezena e 2 unidades. Aí, de novo, nós vamos, sabe, para aquela regrinha do nunca 10? Eu tenho aqui, ó, uma dezena, 10. 2 dezenas, 20. 3 dezenas, 30. 4 dezenas, 40. Vamos ver se a tia consegue segurar tudo aqui, tá? 5 barrinhas, 50. Peraí. 6 barrinhas, 60. 7 barrinhas, 70. 8 barrinhas, que são 8 dezenas, 80. 9 dezenas, 90. Aí eu coloco aqui, ó, 10 dezenas. 10 dezenas dá 100. E lembra da regrinha? Nunca 10? Não posso ficar com 10. Então, se eu cheguei em 10 barrinhas, eu tenho que fazer uma troca. Eu troco por esse aqui, ó. Aqui cabem 10 barrinhas, que quer dizer uma centena. Tá bom? Uma centena. Então, eu tenho aqui, ó, um cubinho que vale uma unidade. Eu tenho aqui uma barrinha que vale uma dezena. E eu tenho aqui um bloquinho que vale uma centena, certo? Então, gente, nós vamos começar a entender melhor esses números aqui, tá bom? A parte da centena, certo? Então, ó, um cubinho. Aqui na dezena, cabem quantos cubinhos? 10. Aqui na centena, cabem quantas barrinhas? 10. E se eu for contar, ó, aqui eu tenho 100 cubinhos, 100 unidades. Aqui eu tenho 10 unidades. E aqui eu tenho
uma unidade. Mas a gente vai indo devagar e vai entendendo, tá bom? Então, ó, vamos ver mais essa figura aqui. Lá em cima tá escrito a centena. Logo ali embaixo tá pequenininho, né? Um cubinho que vale uma unidade. Uma barrinha que vale uma dezena. Uma dezena são 10 unidades. E depois ali o bloquinho que vale uma centena. E daí? Uma centena são 100 unidades. Aqui nessa barrinha cabem 100 cubinhos desse aqui. 100. Então, aqui tem 100 unidades. Tá, se aqui tem 100 unidades, quantas dezenas tem? Dezena não é a barrinha? Se você for colocando uma do ladinho da outra aqui, você vai ver que aqui cabe 10 dezenas. Olha nesse desenho embaixo que está explicando certinho. Vamos contar quantas barrinhas tem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembra da regrinha? Nunca 10? Não posso ficar com 10 barrinhas, então eu troco pelo bloquinho que vale 100, tá bom? Olha só, ó. Então, aqui também está explicando, ó, mesmo mostrando para vocês, ó, o bloquinho da centena, a barrinha da unidade, a da dezena e o bloquinho da unidade. A unidade vale 1. A barrinha, que é uma dezena, vale 10. E a centena vale 100, tá bom? Então, aqui, ó, uma centena é igual 10 dezenas. Não cabe 10 barrinhas aqui? Mas também é igual 100 unidades. Por quê? Porque cabe 100 cubinhos aqui, cabem 100 unidades aqui, tá bom? Então, gente, hoje, ó, nós vamos fazer duas atividades. Uma com material dourado e outra com algumas operações, tá? Nessa atividade aqui, eu quero saber qual número formou. Olha só, ó, eu tenho um bloquinho da centena, 2 barrinhas da dezena e 3 cubinhos da unidade. Então, vamos pensar, ó, eu tenho quantas centenas aqui? Eu tenho quantos bloquinhos desse? Eu tenho 1. Então, você vai colocar aqui o número 1, porque você tem uma centena. Quantas dezenas você tem? Quantas barrinhas? 2. Você tem 2 dezenas, então você vai colocar aqui o número 2. E quantos cubinhos você tem? Quantas unidades? 3. Então, você vai colocar o número 3 aqui. Então, que número nós vamos formar? Se eu tenho uma centena, 2 dezenas e 3 unidades, eu vou formar o número 123. Tá bom? Então, nós vamos formar aqui 123. Vamos ver o segundo aqui, que é a florzinha. Quantos blocos da centena eu tenho? Uma centena. Então, põe o número 1 aqui embaixo. Quantas dezenas eu tenho? Uma dezena. Outro número 1 aqui embaixo. E quantas unidades? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas unidades eu tenho? 6 unidades. Então, vamos pensar, ó. Eu tenho uma centena, eu tenho uma dezena e eu tenho 6 unidades. Então, que número eu vou formar aqui? 116, tá bom? Então, vocês vão contando, ó, aqui eu tenho centena no número 3, no número 3 eu não tenho centena. Então, meu número vão ter só 2 algarismos aqui, meu número vai ter 2 algarismos, que vai ser a dezena e a unidade, tá bom? Agora aqui, ó, no número 4, aqui no 4 eu tenho centena e tenho mais de uma. Eu tenho 1, 2, eu tenho 2 centenas, tá bom? Quantas dezenas? Então, ó, 2 centenas. Então, que número você vai pôr aqui? O 2. Você vai pôr o 2. Por que 2? Porque eu tenho 1, 2. Eu tenho 2 centenas. Quantas dezenas? 1, 2, 3. Então, põe o número 3. Quantas unidades? 1, 2. Então, vai pôr o número 2. Então, agora eu vou formar um número maior. Porque eu tenho 2 centenas. Vai ser o 232. 2 centenas, 3 dezenas, 2 unidades. Tá bom? A centena, quando a gente conta de 100 em 100, quanto que a gente conta? Como a gente conta? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800,
900, aí até chegar em outra casinha que nós não vamos falar agora, que é quando a gente chega no 1000. Mas disso nós não vamos falar agora, tá? Por enquanto nós vamos ficar na terceira casinha, que é a casinha da centena. Por enquanto, vocês estavam mais familiarizados com números com 2 algarismos, que só utilizavam a casa da unidade e da dezena. A partir de hoje, nós vamos começar a ver mais números com a centena, tá? Por isso que a tia tá mostrando tudo isso aqui hoje para vocês. Então, vocês vão fazer, ó, todos esses aqui. Vai colocar o número embaixo, tá? Terminou? Cola essa folhinha no seu caderno. Ah, mas antes, peraí, deixa a tia falar. Primeira coisa no caderno, põe a data. Aí a tia mandou um bilhetinho para vocês, né? Vocês vão colar esse bilhetinho logo depois da data. É um lembrete, na verdade, não é um bilhete, né? É um lembrete para vocês lembrarem. Toda vez que esquecer, olha nesse lembretezinho aí. Cola ele. Então, data, cola o lembrete. E aí você vai colar essa atividade no seu caderno. Depois que você fizer, pinta bonitinho, faz os números com capricho bonito para na hora que vocês mandarem a foto a professora entender. Cola essa atividade no caderno. Depois que você colou, o que você vai escrever? O que você vai fazer? Embaixo dessa folhinha, você vai escrever os números, você vai fazer 12 números, ó, não tem 12 quadradinhos? Você vai fazer 12 números. Aí você vai escrever esses números por extenso. O que é isso? Você agora vai escrever com palavrinhas. O primeiro número não é 123? Então, embaixo da folhinha, você vai escrever com letrinhas, palavrinhas. Aí você vai colocar o número 1, porque é o número 1, e vai escrever 123. Aí pula uma linha. Coloca número 2 e escreve o número que você formou no número 2. Pula outra linha. Número 3, escreve o número. Número 4, escreve o número. Sempre pulando linha, para não ficar emendado, para ficar mais organizado o seu caderno, tá bom? Depois disso, tem a outra atividade que são operações só de soma. Essas operações aqui, elas são bem simples, tá? Amanhã, na nossa aula no Meet, amanhã a gente vai ter uma aula super importante no Meet, por isso que eu quero que todo mundo se esforce para participar, porque a tia vai ensinar uma coisa nova nas operações de mais, tá? Então, eu preciso, nas operações de soma, eu preciso que vocês participem da aula, tá? Todo mundo que puder participar. Ó, essas operações de soma aqui, elas são bem simplesinhas. O que a gente precisa lembrar? Olha lá na primeira continha. 46 mais 21. Quem é que está na casa da unidade no 46? O 6. Quem está na casa da dezena no número 46? O 4. Quem está na casa da unidade no número 21? O 1. Quem está na casa da dezena no número 21? O 2. Gente, vocês não podem esquecer. Eu só posso começar uma continha pela casa da unidade. Eu nunca posso começar pela dezena. É proibido. Então, como você vai começar a fazer essa continha? Você vai começar fazendo com 6 mais 1. Quanto dá? 7. Depois você vai para a casa da dezena. 4 mais 2. Quanto dá? 6. Que número nós vamos formar? 67. Tá? Então, vamos lembrar de começar todas essas operações. Regra, isso não pode sair da nossa cabeça. Quando você vai fazer qualquer continha, de mais ou de menos, tem que começar pela unidade, tá bom? Ó, então faz essa, aí pode colar no seu caderno também, como a gente vai colar a primeira atividade, já cola essa também, tá bom? E aí, vou deixar de tarefinha para vocês. Vocês receberam isso aqui no kit, ó. Essa folha com esses números, essa aqui de adição e a outra de subtração, tá? Essas duas estão prontinhas, tá bom? Tá prontinha pra gente usar. A professora já fez tudo que precisava. Agora, esta folha aqui, o que eu preciso que vocês façam? Eu quero que vocês pintem, escolhe uma cor, a cor que você mais gosta, só que eu quero que você pinta bem forte, tá? Escolhe, por exemplo, tia, eu adoro vermelho, então pega lá o vermelho. Vai pintar bem forte. Vai pintar todas as bolinhas de vermelho. Só que só pode usar uma cor, tá? Vocês só podem usar uma cor. Escolheu o vermelho, vai pintar todas as bolinhas de vermelho. E depois você vai recortar, tá bom? E eu preciso que você faça isso hoje. Por quê? Porque sexta-feira, na nossa aula no Meet, nós vamos usar este material.
E eu preciso que você tenha recortado todas essas atividades aqui, tá? Porque se você não recortou, você não vai conseguir brincar comigo, tá? Então eu preciso que você tenha isso pintado e recortado. Combinado, gente? Nossa aula hoje, então, é essa. Espero que vocês aí consigam fazer. Se não conseguir, vai pedindo ajuda, tá bom? Se qualquer coisa, volta o vídeo, tá bom? Volta o vídeo, volta na explicação, vai fazendo a folhinha junto com a explicação da professora, que isso ajuda, tá bom, meus amores? Boa aula para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã na nossa aula no Meet, tá bom? Espero vocês. Beijo.